Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Graça e paz aos irmãos, boa noite. Atos capítulo 4, nós vamos ler o versículo 12. Deixe sua Bíblia aberta depois que a gente vai estar lendo mais alguns versículos. Diz assim a palavra do Senhor: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 9, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a adoração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, por esse dia, Senhor Deus. Te agradecer, Senhor, pelas nossas vidas, te agradecer pelas nossas casas, pelos nossos familiares. Te agradecer pelos nossos filhos, Pai Santo querido. Te agradecer pela Tua misericórdia que se renovou nessa manhã. Te agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado, pela perfeição dos nossos corpos, Pai. Abençoa, Pai Santo querido, o nosso coração nessa noite. Pai Santo querido, que esse coração, Pai, seja uma terra fértil para receber a Tua palavra. Seja uma terra boa para produzir fruto para a eternidade, Senhor Deus. Nós oramos também, Pai Santo querido, para que esses louvores, ó Deus, e para que a Tua palavra sejam levadas, ó Deus, para essa comunidade, pelos ventos do Senhor, Pai. E adentre cada casa, Senhor Deus, transformando a vida da criança, do adolescente, do jovem, do casal. Pai Santo querido, que haja salvação, Deus, por onde essa palavra passar, por onde esses louvores, Pai Santo querido, passarem, e que nós tenhamos, Pai, testemunhos, Pai Santo querido, de arrependimento, tenhamos testemunho de conversão, tenhamos testemunho de mudança de vida, de transformação nesse bairro, nessa comunidade, Senhor Deus, que nós estamos inseridos. Pai Santo querido, Deus, te glorificamos, ó Deus, por cada família aqui representada, por aqueles que não puderam vir, Pai Santo querido, Deus, abençoa-nos, Pai Santo querido, fale conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, usa-nos, Pai Santo querido, conforme a Tua vontade, Deus, e abre o nosso entendimento para discernirmos, para compreendermos, Pai Santo querido, a Tua revelação e o poder que é na Tua palavra, Senhor Deus, para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Palavra, queridos, nesse texto de capítulo 3 de Atos, que vai redundar lá no capítulo 4, versículo 12 que nós lemos, a cura desse paralítico que estava nessa porta chamada Formosa. Diz que esse homem era um coxo de nascença, havia muito tempo, e essa pessoa estava ali não se sabe há quanto tempo, mas o fato é que ele estava na porta de um templo, e as pessoas passavam, iam e vinham por ele, e nada acontecia com ele. Tema dessa mensagem nessa noite: salvação, somente no céu ou também na terra. Normalmente quando nós falamos de salvação, ouvimos sobre salvação, pregamos ou ensinamos sobre salvação, nós vamos simplesmente focar na questão da eternidade, espiritualmente falando. Converteu, se arrependeu, teve fé, então nós vamos pensar nos céus, lá no futuro, lá quando a gente for se encontrar com o Senhor. Mas a palavra vai nos ensinar que salvação é algo muito mais real em nossas vidas do que aquilo que a gente realmente pensa. Isso tem um poder muito grande quando a igreja entende dessa forma, e ela deixa de ser inativa quando ela entende essa mensagem do Senhor. E nós vemos que essa igreja nessa época, que estava tendo contato com esse homem, ela fazia
vista grossa, ela fechava o seu coração, ela bloqueava os seus olhos, fechava os seus olhos, bloqueava o seu coração para a necessidade daquela pessoa que estava ali há um tempo, com certeza clamando misericórdia. Aleluia. E a palavra diz no capítulo 12, que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A palavra nome significa alguém que serve ao outro, ou aquela pessoa a quem nós servimos, aquela pessoa de quem nós somos servos, aquela pessoa que tem realmente autoridade sobre a nossa vida. Nesse caso aqui, os irmãos Pedro e João, Jesus Cristo, Salvador e Senhor das suas vidas. Não há de fato salvação em nenhum outro nome. A palavra diz, queridos, lá no capítulo 15, versículo 2 de Êxodo, que a palavra, Moisés no seu cântico, ele diz que quando Israel saiu do Egito para a terra de Canaã, Deus na verdade livrou Israel da opressão, livrou dos problemas, livrou da dificuldade, livrou da servidão do Egito. Isso é salvação. A palavra na língua antiga do Velho Testamento tem o sentido de livramento, perigo físico e também do sofrimento moral, emocional e espiritual. Por isso que a salvação, a igreja não tem que se ater simplesmente na questão espiritual, simplesmente para os céus. Ela tem que trabalhar isso na terra. São muitas pessoas, são muitos sofrimentos, são muitas angústias, são muitos daqueles que estão realmente quebrantados, precisando de um alento. E a igreja tem que se ater para essas coisas. Um outro fator também que nós vemos é que o Evangelho de Jesus, ele permeia isso, toda a Bíblia no Novo Testamento sobre a questão de salvação. A maioria das mensagens de Jesus, ela também falava sobre salvação. Isso era comum, isso era rotineiro. Isso passou também a ser comum e rotineiro na palavra dos apóstolos, quando Jesus subiu aos céus, no livro de Atos, e você pode conferir com certeza. Uma outra coisa, salvação do pecado e da morte é obra inteiramente de Deus. Não tem nenhuma coisa a ver conosco, não tem nenhuma responsabilidade para nós, isso é de Deus. A nossa única responsabilidade, se é que a gente pode dizer, vai estar realmente na questão do arrependimento e da fé. Mas é de Deus, Ele que vai nos prover isso. Amém? Salvação livra o crente, a salvação livra o crente do juízo de Deus primeiramente. Uma coisa muito interessante é que quando realmente nos rendemos ao Senhor, essa ira de Deus que viria sobre nós, ela é aplacada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo sofrimento dele, pela cruz, pela morte na cruz, pela sua ressurreição, pelo seu sangue que foi derramado. Isso vai nos trazer esse benefício. Depois, a salvação livra o crente do domínio do pecado e do poder da morte. Se nós morrermos agora, em Cristo Jesus, nós estaremos com Ele imediatamente nos céus. Não teremos um purgatório, não teremos um estado intermediário, morte súbita, glória súbita. Isso a salvação vai nos garantir. Um outro fator importante, nos livra também de sermos dominados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Uma das coisas que muito nos assedia e que tira normalmente os crentes do caminho do Senhor, os servos do caminho do Senhor, são as artimanhas, são as armadilhas de Satanás. E ele está diariamente, ardilosamente atentando contra as nossas vidas. Capítulo 4 de Lucas, a palavra diz que Jesus esteve jejuando 40 dias e 40 noites. Ao final disso, Satanás apareceu para ele. E a primeira coisa que Satanás tentou Jesus, e vai nos tentar também, nossa filiação. Ele falou para Jesus o seguinte: se tu és filho, você manda que essas pedras se transformem em pães. Primeira coisa, queridos, que Satanás vai realmente atentar contra as nossas vidas é se nós somos filhos. Se você é filho, por que você está passando por isso? Se você é filho, por que essa enfermidade? Se você é filho, por que essa perseguição?
Se você é filho, por que você não avança? Segunda coisa, Satanás ele vai nos tentar naquilo que é legítimo. Ele estava 40 dias e 40 noites sem comer. E o que ele oferece? Pão. Sempre vai nos propor aquilo que é legítimo. Tomemos cuidado com isso. Sempre as nossas necessidades vão ser colocadas numa bandeja para que a gente realmente caia. Tome cuidado, tomemos cuidado com isso. O terceiro fator nessa palavra de Lucas 4 é que Satanás, ele não desistiu. A palavra diz lá no final do versículo, capítulo, que ele se afastou por um tempo, esperando um momento oportuno. Então ele não vai desistir. Ele vai sempre continuar. Mas uma coisa muito importante, queridos, que a salvação ela vai nos dar essa graça de nós fazermos frente a isso. De que forma? Satanás ele só vai ter poder sobre as nossas vidas se nós dermos autoridade para ele. Se nós assinarmos uma procuração outorgando direitos para ele. Ele não tem direito sobre as nossas vidas, não tem poder sobre as nossas vidas, se a não ser que a gente realmente conceda isso para ele. E se você vê o relato de Judas, se você mapear a história de Judas, você vai ver que todo o período que ele esteve com Jesus, ele estava realmente entregando a sua vida para o diabo. Até o momento certo que Jesus fala para ele, olha, o que você tem que fazer, faz. Foi uma sobre a vida dele. Os irmãos conhecem o que aconteceu, sabe o que aconteceu? Um outro fator que a salvação livra, dos temores de uma vida pecaminosa e de hábitos depravados. Queridos, a palavra diz que nós nos tornamos nova criatura. Literalmente nova criação, fomos feitos à imagem de Deus, somos agora filhos, participantes dessa mesma família. Quando a palavra fala em Efésios sobre as armaduras de Deus, ela está falando sobre um brasão, armadura literalmente brasão. Se você olhar para aquelas famílias na época do Império Romano, aqueles países ainda antigos, você vai ver que as famílias mais abastadas, famílias mais conhecidas, elas tinham um brasão. Quando ela aparecia com aquele brasão, não precisava dizer de que família representava quem era a família. Da mesma forma que quando o diabo olha para nós e vai ver esse brasão, essa armadura em nós, ele vai saber de que família nós pertencemos. Amém? De que família você pertence? Quem é o seu pai? Quem é o seu Senhor? De onde você veio? Isso fala muito para a gente, queridos. Isso a salvação também vai nos trazer. Uma outra coisa, a salvação não traz apenas promessa de integridade espiritual, de paz, mas também de cura física. E esse é o fator que eu quero que os irmãos atentem muito para isso. Normalmente nós ensinamos, como já disse, que a salvação ela está simplesmente limitada no fator espiritual. Mas nós vemos na Bíblia muitos textos, muitas ações, que realmente Jesus, ele focou nessa questão terrena, nessa questão física, para nos deixar um legado para isso, para que a igreja também trabalhe nesse sentido. Diz assim a palavra em Marcos 5,34, fala daquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, como o Johnny falou, 12 anos que aquela mulher estava sofrendo daquela enfermidade, até que ela se aproxima de Jesus, e ela é curada, e a palavra para ela foi, a tua fé te salvou. Um outro texto que a Bíblia fala, Marcos 10,52, fala do cego de Jericó. Diz que aquele homem, Bartimeu, estava ali cego. Haviam tirado, arrancado seus olhos. Mas Bartimeu sabia que havia um código de Israel, capítulo 35 de Isaías, que quando o Messias viesse, os cegos veriam. E quem ele buscou? Atrás de quem ele foi? A quem ele clamou? Jesus. Jesus. E a palavra diz que ele viu. A tua fé te salvou. Capítulo 7 de Lucas, 7,50, a Bíblia fala de uma grande pecadora. Uma pessoa rejeitada pela comunidade da época, pela sociedade da época. Mas um dia ela se encontra com o Senhor Jesus.
E nesse encontro que ela tem com o Senhor Jesus, também ela foi salva. Um outro texto, Lucas 13, 11, 12, fala daquela mulher encurvada, que ela entrava na sinagoga anos e anos. E o texto diz que há 18 anos ela estava entrando e saindo da sinagoga encurvada. E não acontecia nada. Até que o Senhor, eu imagino que quando ele estava na sinagoga, ele sempre ficava perto do gasofilácio. Irmão Toninho, sempre perto do gasofilácio. E é comum que esse gasofilácio na época não era aqui no átrio, era na porta. Algumas igrejas têm o gasofilácio na porta. Você vai entrando e vai depositando sua oferta. E vai depositando seus dízimos. E ele vê aquela mulher entrando. E ele se compadeceu dela. Aquela filha de Abraão. Isso acontece muito com a gente. Quantas vezes nós temos pessoas enfermas na igreja, precisando de serem salvas dessa enfermidade, libertas, curadas, e a palavra salvação tem o sinônimo de livramento, mas nós não estamos nos importando com isso. Ela entra, ela sai, dias e dias, e nós não fazemos nada. Quantas vezes nós temos pessoas bêbadas na nossa entrada, anos e anos, e nós não fazemos nada. Ontem a gente estava na aula introdutória do Perspectiva, e o pastor estava falando sobre a responsabilidade da igreja, falando lá no capítulo de Atos 8, Filipe, dizendo que não é a pessoa que está doente, não é a pessoa que precisa de Jesus que tem que vir a nós, a igreja que tem que ir lá. Nós não vamos esperar as pessoas desesperadas, angustiadas, sofridas, nos procurarem. A igreja que tem que ir. E a igreja foi, através de Filipe. O Espírito Santo mandou que ele fosse para o deserto. E uma coisa muito importante, pastor Davi. Ele diz assim que na época, Samaria estava bombando, muitas pessoas, milhares de pessoas convertendo. Ele era um líder. Ele era uma pessoa ousada, pregava para multidões, pessoas se convertiam. E de repente o Espírito Santo manda ele sair daquele lugar e ir para o deserto. Fazer o que no deserto? Melhor ficar aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada. Ele deve ter errado de pessoa. Deve ter errado de cidade, porque aqui está acontecendo muita coisa. No deserto não vai ter nada. Mas a igreja foi. E encontrou um homem, um eunuco, etíope. E ele estava lendo Isaías. E o diálogo, irmã Marisa, começou a partir de Filipe. O que você está lendo? Você está entendendo o que você lê? A igreja, segundo o pastor, foi lá. A igreja tem que ir, queridos. Um outro fator importante. Condomínios luxuosos. Pessoas desesperadas, angustiadas. Escolas, universidades, bairros, cidades. O que a igreja está fazendo? Ela tem que ir. Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas de 18 anos? A Bíblia fala também lá em João 5,5 de um homem que há 38 anos estava também enfermo. 38 anos. Ninguém atentou para isso, ninguém ligou para isso, ninguém realmente se importou com isso. A palavra fala de Zaqueu publicano. Ele foi, Jesus falou que pousaria na casa dele, não falou nada para ele. Mas a palavra diz que no momento que ele está conversando, com certeza com Jesus, ele começa a se arrepender daquilo que ele fez. E a palavra vem, hoje houve salvação nesta casa, porque esse também é filho de Abraão. Nós temos que aprender que a igreja tem que se manifestar, ela tem que ir, ela não pode ficar quieta, ela não pode ficar estática.
aqui não é o nosso lugar, seguramente não é o nosso lugar. Nós não fomos chamados para ficarmos enclausulados dentro de uma redoma nesse lugar. Nós temos que sair, queridos. Um desse dia eu estava conversando com o pastor Marco, ele falou assim, olha, eu acho que eu vou orar para uma perseguição nessa igreja. Mas não é só isso também não. Se essa igreja começasse a se importar com seus doentes, com seus paralíticos, seus coxos, seus cegos, seus surdos, seus mudos, dentro de pouco tempo nós teríamos que destruir isso aqui. Nós teríamos que comprar todo esse quarteirão aqui, porque não ia caber de gente. É difícil para um pecador você falar para ele que ele precisa de um Salvador. Mas não é impossível você falar para um doente que ele precisa de cura. Faça isso e você verá o resultado. Um outro texto, aquela mulher samaritana também, capítulo 4 de João. A palavra diz que numa conversa, num diálogo que ela teve com Jesus, perguntando, respondendo, chega um momento que ele fala para ela, eu sou eu que falo contigo. Aquela mulher de anos e anos tentando felicidade, buscando em todos os locais, como muitas pessoas vão buscando em todos os locais, todas as religiões. Se não dá numa, ela procura outra, se não dá no lugar, ele vai no outro. Mas um dia ela de fato se encontrou com água viva. A igreja estava ali. Ela converteu, ela foi salva. E a partir dali ela começa a pregar naquela região de Samaria, dizendo quem era o Cristo. E muitas pessoas converteram pelo que ela falou e depois pelos que lhe viram. Isso é uma questão que nós precisamos realmente ter isso em nossa mente, nosso coração. Tem uma palavra que em 5 de julho de 2017, 5 de julho de 2017, o pastor Marcos me passou, e eu repliquei para os setores, os líderes de setor, repliquei também para os meus discípulos. E o pastor Marcos, ele dizia o seguinte, olha, vocês têm que estimular as pessoas a orarem por aqueles que estão enfermos nas células, ou acometido de alguma fraqueza espiritual, que é uma igreja. A célula é uma igreja. Se nós fôssemos aqui considerados algum grupo pentecostal, nós teríamos 29 congregações espalhadas nessa cidade. 29 pastores. A outra coisa, mapeia essa cidade, mapeia o local, esse bairro onde vocês estão, para que vocês possam ser eficazes nisso. Cada bairro tem um problema, tem bairro que tem briga de casais, tem outro que tem separação, tem outro que tem drogas, tem outro que tem prostituição, tem outro que tem, sei lá, um monte de situações. Mapeie essa cidade para você ser eficaz, você orar mais especificamente por isso. Não deixa um enfermo sem orar por ele sair de lá do jeito que entrou. Uma outra coisa, convida essa pessoa para os caminhos de Jesus, prega para ela, faz o apelo. Talvez seja a sua última oportunidade. Isso é muito sério, queridos. A gente normalmente quando isso vem, a gente fala assim, olha, não tenho tempo, não posso, estou um pouco inibido, o que ela vai pensar de mim? Quando você ouve, ela sai dali, quando você atenta, daqui uns dias você ouve uma notícia, morreu, suicidou. Ou um casal te chama para você ir lá amanhã, ontem. E você fala, daqui no final da semana, eu vou me organizar e vou lá. Quando você vai, ela separou. Uma família que foi destruída. Não tenho tempo. Querido, Jesus, ele fazia diferente, os irmãos faziam diferente. Pregava o dia inteiro, saía dali e ia para o outro lado, porque ele sabia que do outro lado do lago havia um endemoniado que precisava de libertação, precisava de salvação. Era incansável. Ele não fazia caso disso. Um outro
uma outra orientação que ele nos deu, líderes de célula. Quando alguém chamar as pessoas para o átrio do Senhor para orar por elas, vá. Não precisa nominar. Você sabe que você é líder. Não precisa nominar. Chama os pastores, chama os líderes da igreja. Você é líder, você vai lá. Mas normalmente fica quieto. E sabe qual é a palavra de Jesus para isso? Por que você é tímido? Por que sua fé é tão pequena? Por que você não se lança nisso? Tem uma palavra que realmente mexeu com o meu coração na conferência missionária, no domingo à noite, quando o pastor João Luiz pregou. Ele disse o seguinte, olha, Jesus disse naquele texto, Mateus 28, 18, 20, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos. Mas ele falou uma coisa realmente que, assim, me impactou. Quem concedeu essa autoridade para mim e para você? Foi nada mais, nada menos Fernanda Zaidan, aquele que venceu a morte. Deixa eu repetir para vocês. O que nos concedeu autoridade para a gente fazer isso, colocar a mão sobre o enfermo, libertar aquele cativo, aquele oprimido pelo diabo, foi nada mais, nada menos que aquele que venceu a morte. Portanto, vão. Portanto, vão. Pare dessa fé pequena. Pare de ser tímido. Você foi chamado para grandes coisas, queridos. Você não foi chamado para coisas pequenas, para grandes projetos. Seu Deus é grande. Um desses dias no Tadel, o pastor Marcos falou para a gente que se nós considerarmos Deus como nosso Senhor, nós temos que pensar em coisas grandes, porque Ele é grande. Se nós pensarmos em Deus como nosso Senhor, nós temos que pensar em coisas grandes, porque Ele é grande. Então nós não fiquemos limitados a essas pequenas coisas que não nos levam a muitos lugares. Um outro fator, salvação requer fé e arrependimento. Abra comigo Atos, capítulo 2, versículo 12, versículo 37, melhor, e 38. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 2, 37 e 38. Ouvindo ele estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Uma coisa muito importante, lá no capítulo 3 que nós lemos, versículo 16, ele fala assim que essa fé que ele recebeu no nome de Jesus Cristo Nazareno. Muito importante isso para a gente, porque na época havia muito Jesus, muitas pessoas com o nome Jesus, mas havia poucos como Cristo, havia poucos como Nazareno, havia poucos como Galileu, havia poucos ou nenhum, melhor, como Filho do Deus Altíssimo. Não havia poucos, deixa eu consertar, havia muitos com o nome Jesus, mas não havia ninguém como Nazareno, como Galileu, apenas Jesus. E eles estão sempre usando esse nome, se você observar no livro de Atos, nome Jesus, o Nazareno, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, Jesus, o Galileu. Talvez muita diferença faça quando você vai orar por alguém e você vai ministrar a palavra do Senhor para ela, por essa pessoa, e você vai mencionar esse nome a quem você serve, de quem você é servo. Vai fazer muita diferença. Mas se isso realmente se traduz, essa salvação requer fé e arrependimento, então o que fazer com a criança? Como essa criança ela vai se colocar nessa situação? Palavra simples, palavra responde, oração intercessória, queridos.
Se nós olharmos no capítulo 7, 24 de Marcos, fala daquela mulher que tinha uma filha possessa, e ela vai aos pés de Jesus, e ela começa a interceder diante dele por aquela filha que estava realmente enferma, na sua mente, na sua alma. Oração intercessória. Muitas pessoas, elas têm problema com familiares que estão distantes, e elas não podem chegar até lá. Briga com mãe, briga com pai, briga com irmãos, briga com o marido, separa, cada um para o seu lado. Pegue uma pessoa, queridos, de Deus, homem ou mulher de Deus, faça uma oração intercessória, libere perdão ou peça perdão. A palavra, ela vai sempre te dar um escape para isso. Ah, mas eu não tenho como fazer. É uma criança, não tenho como fazer, está distante. Não tenho como fazer, está longe. Não tenho como fazer, ela não quer me ver. Capítulo 9, 24 de Marcos, fala que um homem tinha um filho também possesso. E ele vai até Jesus. E Jesus fala para ele fala para Jesus, se tu podes alguma coisa. E Jesus responde, se eu posso, tudo é possível aquele que crê. E ele fala, eu creio, Senhor. Ajuda na minha falta de fé. E a palavra diz que aquele menino, ele foi curado. Pais, mães, atentem para uma coisa muito importante em nossas vidas. Aprenda a confessar aquilo que Deus confessa a respeito do seu filho. Aprenda a concordar com o Senhor aquilo que a palavra diz a respeito do seu filho. Eu quero que você abra comigo, capítulo 65 de Isaías. ...65 de Isaías, versículo 21. A palavra diz o seguinte: eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhos e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Versículo 23. Mãe, pai, família, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Queridos, Deus não tem filho para calamidade. Eu costumo dizer que, não só eu, mas alguns profissionais, tem uma irmã que escreveu um livro, filha do pastor Elben, e ela diz que muitas vezes nós estamos nos enchendo de remédios ansiolíticos, psicotrópicos de alguma forma, porque os profissionais não têm tempo de nos ouvir. Quando você está frente a ele, contando algum problema seu, ele começa a vir na sua mente que lá fora tem mais 30 pessoas, e ele precisa atender essas 30 pessoas. Então, enquanto você está contando parte do seu problema, ele está prescrevendo um remédio para você. E você sai dali, tomando uma porção pequena, depois vai aumentando, aumentando. Os mesmos hormônios que são produzidos por esses remédios, são os mesmos que são produzidos quando você se coloca diante de uma pessoa e conta seus problemas, ela te ouve. Ela te dá uma palavra de Deus, ela te dá um refrigério, um renovo. Era isso que Jesus fazia. Era isso que os apóstolos faziam. Se você está para baixo e você ouve, se você está muito exaltado e a pessoa ouve, vai produzir. A igreja, queridos, ela deveria ter subsídio do governo, porque nós fazemos isso e não cobramos nada.
Nós fazemos isso e não cobramos nada. Nós ouvimos pessoas, tratamos de pessoas quebradas, totalmente quebradas, sofridas, angustiadas, desesperadas. Restauramos famílias e não cobramos nada. Isso é muito interessante. E a palavra diz que realmente assim nós fomos levados para isso. A igreja existe para isso. Onde nós estamos? Que caminho nós estamos seguindo? A palavra também fala no Salmo 144. Abra comigo sua Bíblia. Cento e quarenta e quatro, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que os nossos filhos, pai, mãe, família, que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como coluna de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Sabe o que você tem que confessar? O que Deus confessa. Deus não tem filho para calamidade. Pai, mãe, nunca chame seu filho de aborrecente. Ele é um servo de Deus. Ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Ele está debaixo da promessa. Muda. Muda. Se você tem um filho, pai e mãe, que não está no caminho do Senhor, muda a tua oração. Pastor Kenneth Hagin, ele fala que um dia ele chegou numa cidade e era um pregador de cura. E uma mãe chamou ele e falou assim: pastor, ora pelo meu filho. Qual o motivo? Não, eu só quero que o senhor ore por ele. Não, não vou orar. Não, então, eu vou falar. E aquela mãe começou a falar que o filho saía pela madrugada de casa e voltava no dia seguinte, bêbado, drogado. E ela falava assim: pastor, eu fico aqui em casa orando e fico temerosa, esperando que alguém me ligue, dizendo que meu filho morreu, dizendo que ele está preso, dizendo que ele está envolvido com coisas piores. E ele falou assim: olha, não vou orar. Foi embora. Algum tempo depois ele volta na mesma cidade para uma outra conferência. Aquela mãe procura ele e diz assim: pastor, certo dia, meu filho chegou às 4 da manhã e falou para minha mãe: que hora é a escola dominical? A partir dali, pastor, nunca mais ele saiu da igreja. Ela mudou, queridos, a oração. Ela não mais gerou uma fortaleza para aquele menino. Estou esperando que ele seja morto. Estou esperando uma ligação que ele foi preso. Não tem promessa de Deus para isso. Não tem promessa de Deus para isso. Pedra, coluna de palácio. A palavra diz: ele é como plantas viçosas e as filhas como pedras angulares, como coluna de palácio. Confessa aquilo que Deus confessa. Maridos, casados para sempre. Alguém já fez casado para sempre o curso? Sabe da história. Aquela mulher estava orando para o Senhor, quando aquele homem, aquele marido, estava fora de casa, saiu da igreja, com uma outra irmã da igreja, e foi viver com ela em outro lugar. E toda vez que ela buscava o Senhor, toda vez que ela orava a Deus, a palavra de Deus para ela é o seguinte: ele é um sacerdote, marido de uma só mulher, e governa bem a sua casa. E ela entrava em parafuso, ela dizia: não, Senhor, não pode ser o Senhor. Buscava Deus outra vez,
ele é um sacerdote, marido de uma só mulher e governa bem a sua casa. A palavra diz que quando ela mudou a sua oração, quando ela começou a confessar aquilo que Deus confessa, o marido voltou para casa, se arrependeu, foi na frente da igreja, pediu perdão para a igreja, se reconciliou com a família e eles criaram casados para sempre. Confesso que Deus confessa. A palavra diz que a mulher sábia edifica sua casa. Marido, confesso que Deus confessa. Não diga que essa mulher é uma goteira, diga que ela é uma mulher sábia. E de fato ela é uma mulher sábia, porque só o fato de suportar você, marido, ela é uma mulher sábia. E nós sabemos, maridos, que nós somos difíceis. A gente sabe. Portanto, Bia, vai logo pensando aí no Alexander. E eu fico imaginando a irmã Beth, 46 anos, me suportando. Não é fácil. Mas o fato é que nós temos que olhar para essa mulher e confessar o que Deus confessa. É uma mulher sábia que edifica sua casa. Não adianta ficar com um sorrisinho não, Marquinhos, você também está no bolo aí. Mulher sábia edifica sua casa. Esse marido, ele é um sacerdote. Ele é um pastor da sua casa. Honre ele dessa forma. Você vai ver a mudança. Daqui uns dias você nos procura para dar um testemunho, você vai ver a mudança se você falar isso. Mãe, pai, filho, se você confessar aquilo que Deus confessa na sua palavra, e você tiver um filho assim desgarrado, você vai ver a mudança. E você vai testemunhar. Amém, queridos? Por final, a palavra diz que o livramento, a salvação, ela requer glorificação a Deus. Ela requer glorificação a Deus. Lá no capítulo 2 de Atos, volta lá de novo a sua Bíblia. Capítulo 2 de Atos, versículo 12. Desculpa, capítulo 3 de Atos, versículo 12. A palavra diz assim: à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Versículo 16, ele diz o seguinte: pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem pelo meio de Jesus, por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Talvez um dos grandes problemas que nós temos, e não vemos milagres, é que nós queremos chamar essa responsabilidade para nós. Visibilidade. Pastor Aldeir é um homem que ora e as pessoas são curadas. Visibilidade, esqueça isso. Dê crédito a Deus, dê crédito a Jesus. Sempre diga que foi através de Jesus, qualquer que seja a situação. Nunca chame para você a responsabilidade de ter feito alguma coisa. Acredita para Ele. E a palavra também diz em capítulo 12 de Atos, versículo 21 e 22. Quero deixar você preocupado também. Capítulo 12, versículo 21. Diz o seguinte: em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava a voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de verme expirou. Dê glória a Deus, acredite a Deus, tudo o que você faz. Se você é o instrumento de Deus para libertar uma pessoa, para transformar alguém, para curar alguém, para restaurar alguém, acredita isso a Deus, porque é dele. É o nome dele que está agindo, é o poder dele que está agindo, é o poder que é no sangue dele que está agindo.
Não somos nós. Somos apenas instrumentos. Apenas instrumentos. E aprove Deus nos colocar pessoas limitadas, pessoas fracas como nós. Porque a palavra diz que os anjos queriam fazer aquilo que nós fazemos, pregar as pessoas, pregar para as pessoas, curar as pessoas, libertar as pessoas, mas Ele não concedeu isso a eles, mas concedeu a pessoas fracas como nós. Então glorifique a Deus. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa realmente estar construindo isso na sua vida.